Salve, salve turma! Eu sou o professor Kleber, professor de História, e vamos aí agora para mais uma aula. Hoje nós vamos falar aí da Reforma Protestante, não é? Bom, o que foi a Reforma Protestante? Ela foi uma revolução religiosa que ocorreu aí, tá, nos princípios do século XVI, tá? Na Europa, mais precisamente, né, na Europa Ocidental. Devemos lembrar sempre aí que durante toda a Idade Média, aí, na verdade até anteriormente, lá desde o Império Romano, a Igreja Católica ela tem predomínio sobre o mundo cultural e até mesmo político aí da Europa, ok? E isso vai se findar aí no século XVI, né? Essa revolução, ela tem o seu epicentro onde? Né? Onde ela ocorre, né? Onde ela surge? Ela vai surgir aí no Sacro Império Romano Germânico. Isso mesmo, Sacro Império Romano Germânico. Hoje conhecido simplesmente como Alemanha, né? E tem a figura aí do Martinho Lutero como um dos personagens, né, principais aí, não o único, claro, mas um dos personagens principais aí dessa, podemos dizer, dessa revolução religiosa, né? Bom, fatores que deram aí início a essa revolução religiosa aí. Bom, primeiro a gente não pode esquecer que estamos aí no renascimento cultural e científico, não é? O que vai ocorrer nessa época aí para contribuir com essa revolução? Vamos lembrar aí de Gutenberg, o que inventou a imprensa móvel, né? Antes dele, todo o livro era escrito à mão. Agora, com a imprensa, né, os livros serão fabricados. E um dos primeiros livros a ser fabricado em massa, e até hoje um dos mais vendidos do mundo, é justamente a Bíblia, não é? Então as pessoas vão ter acesso à Bíblia, elas vão poder ler essa Bíblia e interpretar, fazendo uso da razão, né? Eles vão usar a sua razão para interpretar aquilo, para comparar aquilo, né? Que, por exemplo, aí o padre durante uma missa fala, né? Será que é isso mesmo? Será que ele está certo? Será que isso não poderia ser assim, né? Por exemplo, né? Então as pessoas elas vão utilizar de sua razão para interpretar aí a Bíblia, para interpretar aí a palavra que está ali nas Sagradas Escrituras, né? Podemos também aí colocar como um dos fatores o abuso da Igreja Católica, a imoralidade da Igreja Católica da época, não é? Ela não condizia com aquilo que ela pregava, né? Ela não fazia aquilo que ela falava. Por exemplo, era muito comum aí alguns padres, né, quebrarem o celibato. Né? O que é o celibato lá, né? Vamos lembrar que os membros da Igreja Católica, eles não podem ter filhos. E tinham vários aí que tinham filhos, né? Eles não respeitavam essa regra, esse dogma da Igreja Católica aí, né? Riquezas, né? Roupas bordadas aí com linha de ouro, né? Essa coisa de mostrar sua riqueza, essa ostentação, né? Mas vamos lá, mas tem 3 pontos que são principais para entender aí esses fatores dentro da própria Igreja Católica que levou a essa cisão, né? A essa revolta contra os seus dogmas, né? Contra ela. O primeiro seria a venda de indulgências. Bom, o que seria a venda de indulgências? A Igreja Católica da época, ela vendia o perdão do pecado. Era isso mesmo, você estava lá a ponto de morrer, estava agonizando, né? Você chamava na época lá um padre aí do seu povoado para se confessar a ele. E aí você dizia lá tudo que você tinha feito, coisa e tal, né? E esse padre, então, dizia lá, reze, sei lá, 50 mil Pai Nossos, 300 mil Ave Marias. Aí você dizia, padre, mas eu não tenho esse tempo. Daí, então, eles tinham uma solução. Qual era a solução? A solução era o quê? Era vender,
eu posso amenizar aí, eu posso facilitar o seu caminho, desde que você me pague tanto. Né? E aí ele entregava uma carta, né, para esse cidadão aí, assinada pelo padre ou até mesmo pelo Papa, né? Chamava Carta de Indulgência. Ela dava passagem direta para esse cidadão ao céu. Né? Ele não precisaria passar pelo purgatório. Olha, pessoal, daria até um belo comercial se tivesse TV nessa época. Ei, você! Você que vai partir desta para melhor. Você precisa adquirir já a sua indulgência. É isso mesmo. Vá até a Igreja Católica mais próxima e compre a sua indulgência e garanta o seu pedacinho no céu. E não é só, pessoal, e não é só, né? Também temos aí as vendas de relíquias sagradas. Como assim, professor, venda de relíquias sagradas? As igrejas, na época, elas vendiam aí as relíquias que elas diziam ser sagradas. Por exemplo, elas vendiam lá lasquinhas de madeira, dizendo que era justamente a madeira onde, né, onde Jesus foi crucificado, né, a madeira da cruz onde Jesus foi crucificado. Né? Tem até um escritor aí da época, o Erasmo de Roterdã, ele dizia que se juntasse todas as lasquinhas de madeira vendidas como a da cruz de Cristo, daria para fazer a Arca de Noé. Né? Ele ironiza aí, né? Vendia-se o quê? Vendia-se ali pedacinhos do crânio, dizendo que era o crânio de João Batista. Né? Vendia-se preguinhos, milhares e milhares de preguinhos, ou pregões, né? Segundo a igreja dizia que eram os pregos que fizeram parte aí da crucificação de Cristo, né? Foi o prego usado na crucificação de Cristo. Enfim, havia várias relíquias que eles também vendiam, sendo como relíquias sagradas. A água, né? A água do Rio Jordão. Pegava um frasquinho de água lá e dizia: essa é a água onde Jesus, né? Onde Jesus foi batizado, né? E eles faziam comércio disso tudo. Além disso também, pessoal, tinha a venda de cargos eclesiásticos. O que seria isso? Né? Vamos voltar aí, né? Lá na época feudal, o filho mais velho do senhor feudal é que ficava tomando conta do feudo assim que o pai morresse. E os outros filhos homens, né? Os outros filhos homens não tinham direito a herdar o feudo. Então, geralmente, esse senhor feudal, ele comprava cargos eclesiásticos para os seus filhos mais novos, né? Cargo de bispo, arcebispo e por aí vai. Né? Então, era um comércio, né? Eles vendiam o cargo. Né? A pessoa, às vezes, sem instrução alguma, chegava ali, né? Para tomar posse de um cargo aí tão alto ali dentro da Igreja Católica. Tá? Bom, então esses foram os 3 fatores aí, né? A indulgência, a venda das relíquias sagradas e os cargos eclesiásticos. Mas também, pessoal, não podemos esquecer aí a formação das monarquias nacionais, né? Os reis começam a surgir logo depois do feudalismo. E esses reis também querem concentrar poderes em suas mãos, né? Um belo exemplo disso é a reforma anglicana, que acontece lá na Inglaterra, né? O rei, ele rompe com a Igreja Católica. Por que ele faz isso, professor? Porque ele quer concentrar esses poderes que antes era da Igreja em suas mãos. Inclusive, essa reforma anglicana, o anglicanismo, vai dar poder ao rei de papa. O rei vai ser o papa ali da Inglaterra, né? Ele não tem ligação nenhuma mais com a Igreja Católica. E assim sendo, ele também vai tomar todas as terras que a Igreja Católica tinha ali na Inglaterra. Não podemos esquecer também de uma classe nova que surge ali em meados, né, do feudalismo, que é aquela classe chamada de burguesia, né, que eram os grandes comerciantes. Esses comerciantes começam a ficar ricos, muito ricos. E a Igreja Católica vai criticá-los, né? Por exemplo, vai dizer que a cobrança de juros, né, é uma falta de vergonha, uma falta de bondade com os mais pobres, não é? Eles vão condenar a cobrança de juros, né? Eles vão dizer que isso não pode acontecer. Enfim, a Igreja Católica vai criar todo um mecanismo de crítica ali contra esses burgueses, contra essa nova classe que surge aí, não é? Então, os burgueses vão procurar
uma religião que, em vez de criticá-los, aceite como eles são, né? Então é daí que a burguesia também vai apoiar aí essas novas religiões que vão surgir aí, né? Com a reforma protestante. Bom, pessoal, eu não vou me prolongar mais nessa aula, até mesmo porque na próxima aula nós vamos falar aí de uma figura muito importante para entender melhor aí a reforma protestante, né? Que é justamente Martinho Lutero, que foi um padre que fez uma verdadeira revolução para tentar reformar a Igreja Católica, não é? Mas isso é um assunto para a próxima aula. Tchau, tchau e até logo!